telefone. Então, pelo telefone. Eu entrei pelo telefone, pelo computador eu não estou conseguindo. É pelo telefone mesmo. Foi o apoio técnico que falhou aqui, mas legal, o telefone deu certo. Um abraço. Tá bom. Aí, pessoal, finalmente a nossa entrevistada chegou. Então, tem muita gente da família aí. Então, para quem não me conhece, acho que todo mundo que está aí me conhece, né? Eu sou a Íria, eu sou editora da Ex-Editora. Nossa editora, ela começou a eu comecei a editora para produzir livros técnicos da área de saúde. Aí veio uma irmã e trouxe o livro Medo e Coragem, a Janaína, um livro lindinho demais, que fala sobre abuso infantil. E aí eu fiquei muito tocada e resolvi publicar o livro, embora não fosse da minha linha editorial. E aí veio uma outra irmã com esse livro aqui, ó. Como não publicar? Como não publicar? Tive que publicar. E foi assim que eu fui mudando a minha linha editorial. Então, hoje, a gente produz principalmente literatura infantil e a gente está investindo também em outras áreas da literatura. Principalmente romance, poesia. Nós vamos lançar alguns livros de poesia na live. A Jussara, então, é minha irmã. E o primeiro livro que ela me mandou, eu já tenho 3 livros da Ju. Eu tenho esse aqui, O Cabrito e a Cerca, e esse aqui, O Planetinha Verde. São 2 infantis e um livro de crônicas de autoajuda, esse aqui. E é um livro que nós ilustramos todo com fotografias, lindas fotografias. Ô, Ju, se apresenta, fala um pouco da sua formação e depois fala assim, como é que você, com essa sua formação, resolveu escrever um livro como este? De onde saiu a inspiração? Como é que isso veio? Bom, eu estudei farmácia, bioquímica, eu trabalhei minha vida inteira na área da saúde. Então, nesses anos de trabalho, vira e mexe eu tinha... Quando você trabalha muito tempo com uma equipe, você conhece muitas pessoas, aí você acaba tendo aquela percepção de alguém um dia não está bem, aí você tem uma palavra, um apoio. E, ao longo dos anos, isso foi me dando mais vontade de falar com mais pessoas. Como eu alcanço mais pessoas com essas palavras de inspiração, de apoio? Aí, o que aconteceu? Eu tive a ideia de escrever o livro. Eu sempre gostei de escrever, sempre tinha alguma coisa, alguns textos... escritos em algum canto, nas páginas dos cadernos. E aí eu juntei os textos para formar o livro. Porque era um som aí de fundo que está incomodando. Tem mesmo. Escritos em algum canto, nas páginas dos cadernos. Deixa eu ver aqui como que eu resolvo isso. É sua voz mesmo, tá chegando atrasada em algum lugar aí. Alguém tá assistindo de outro lugar? Tá. A live do computador. É bom desligar. Pronto. Ótimo. Problema resolvido. É porque era mais fácil ler lá os comentários. Bom, aí, como eu queria um livro que fosse inspiração, que alcançasse as pessoas, que tocasse as pessoas de uma maneira geral, esse aí, o Simples Assim, eu queria que fosse um livro bonito, não ia ser só texto, não ia ser só reflexões, só preto e branco. Na verdade, ele é só preto e branco, mas eu queria imagens, eu queria que o livro ficasse bonito, que as pessoas gostassem de ver. E aí eu sentei com a Íria, que é a editora e a ilustradora do livro.
O livro é uma coautoria, eu com o texto e ela com as imagens. Então, o que nós fizemos? Numa tarde, as fotos delas são lindas, foi muito fácil escolher. E a sensibilidade de casar imagens com o texto. O texto do medo, por exemplo, tem uma imagem muito significativa. O perdão, a imagem do perdão é espetacular. As imagens das pedras, dos cristais, remetem à pessoa, porque eu digo que nós somos pedras brutas, nascemos pedras brutas. E ao longo da vida isso vai sendo lapidado. E os textos tratam de situações do cotidiano. Então fala de convivência, relacionamentos, o medo, o trabalho, o tempo, o perdão, a perda, que é uma situação que mexe com todo mundo. Então, são textos curtos, com uma linguagem bem acessível. É aquele texto que, em algum momento, você vai pensar assim, nossa, isso foi escrito para mim. E eu já tive esse feedback. Várias pessoas já me disseram isso em textos diferentes. Nossa, aquele texto foi escrito para mim. Adorei. E a linguagem é acessível, você se identifica. E é um livro que, além de bonito, é um livro que você tem de cabeceira, porque você vai precisar, em algum momento, de uma inspiração. E o livro traz essas inspirações, essas reflexões. Eu tive um retorno muito interessante de um estudante de psicologia. A gente estava numa feira de livros. Aí, numa das bancas, tinha um estudante, estava no último ano de psicologia. E conversa vai, conversa vem, eu falei do meu livro e ele pediu para ler, enquanto houvesse um tempinho, para ele ler o livro. Aí, no final do dia, ele me devolveu o livro e falou assim, eu vou te dizer uma coisa, eu detesto esse tipo de livro, do tipo autoajuda, mas você está de parabéns. O texto do perdão e da perda são os melhores de todos. Eu nunca vi uma pessoa abordar o perdão da forma como você abordou. É a forma mais correta. Aí eu fiquei toda feliz, né? E o livro estava cumprindo o papel que ele queria, que eu pretendia. Então, as ideias já nasciam da convivência com as pessoas. E é esse o objetivo desse livro. Fala do seu filho, ele leu o livro também, não foi? Ah, é verdade! O meu filho mais velho é muito interessante. Ele também não gosta desse tipo de livro. Jovens não costumam gostar, né? Homens, principalmente. Aí, um belo dia, foi num sábado à tarde, eu estava vendo televisão, ele chegou com uma cara de frustrado, sentou do meu lado, quieto, silencioso. Aí eu perguntei, o que aconteceu? O que foi? Aí ele me disse que estava triste porque tinha brigado com a namorada. Aí, ao invés de falar alguma coisa, eu peguei o livro e falei com ele, leia o capítulo de relacionamentos. Aí ele leu, levou o livro lá para dentro do quarto e foi ler. Passou uns 3 dias, mãe, eu adorei o livro, vou deixar ele lá na minha cabeceira, que de vez em quando eu vou acabar de ler ele, vou ler um texto por noite. E ele gostou muito, foi um feedback muito interessante, porque essa rapaziada, homem principalmente, não gosta disso, e tocou nele a questão do relacionamento. Foi direto no ponto. E é essa a intenção do livro. Os textos são reflexões para você entender o que está acontecendo. Mas é isso mesmo, gente. Eu também não gosto muito de livros de autoajuda e eu simplesmente adorei os textos dela, assim. Não é porque minha irmã não, tá? Eu não publico nada que eu não goste. Então, para eu publicar um livro, antes de tudo, eu tenho que me apaixonar pelo texto, pelo livro.
Então, este, na verdade, foi o segundo livro que a ex-editora publicou, porque o primeiro foi O Medo da Coragem, da Janaína, e este foi o segundo livro que a gente publicou. E depois, a Jussara me aparece com este livro. Poderia ser. Fala um pouquinho do processo de criação deste livro, Jussara. Muito bem, adoro esse livro. Cabrito e a Cerca é uma reflexão sobre limites. É uma fábula muito lindinha que versa sobre limites. É a história do cabritinho alvo que vive dentro de um cercado e ele detesta esse cercado e testa o cercado todos os dias porque ele quer sair. E é muito bacana porque, como eu criei essas histórias, a maioria das minhas histórias, eu as crio durante a necessidade de introduzir algum tema, alguma mensagem. Pelo seguinte, o ser humano ele tem uma tradição oral muito grande. A escrita para o ser humano é bem recente. Então, essa evolução da oralidade continua e existe. E a partir do momento que você senta com uma criança para contar uma história, você está remetendo a toda essa herança evolutiva. Então, quando você quer falar com os limites, para que serve? Por que eu não posso ir lá? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Aí você conta uma história para exemplificar a questão. E isso remete muito mais ao interior das pessoas, da criança, no caso. Então, a história você lembra. Se você só falar que, olha, você não pode por causa disso, disso e daquilo, não vai funcionar, ela vai esquecer. Quando você conta uma história, a história é absorvida. Então, é muito mais fácil as pessoas e as crianças absorverem o conhecimento através de uma história do que o conhecimento pelo simples conhecimento. Então, nesse caso, o cabritinho e a cerca, ele é um gancho para as pessoas falarem sobre limites, regras, o porquê, para que servem as regras, para que servem os limites. E a ilustração muito bem feita, o livro tem umas partes em branco para a interação da criança. Vanessa Alexandre é a ilustradora, gente. Ela aí. Então, ela teve a sensibilidade de encontrar as ilustrações com o texto. Então, ficou muito bacana o livro. Mas como é que a história nasceu? Nasceu exatamente dessa necessidade. Eu estava Foi o seguinte, a ideia foi o seguinte, eu estava num saguão de um consultório. Então, tinha lá um casal com 2 crianças. E as crianças correndo para lá e correndo para cá, porque era um consultório novo. Oi, mãe. Era um consultório, tinha um consultório de pediatria do lado e o saguão era o mesmo. Então, eu estou vendo lá os pais, o pai andando para lá para cá no telefone, com coisas de trabalho, a mãe no telefone e as crianças correndo para lá e para cá. Então, para acabar com a bagunça das crianças, ela botou um tablet na mão de cada um. E aí pronto, ficou cada um num canto. E eu fiquei imaginando que ao invés de interagir com essas crianças, de conversar, e tinha tantos brinquedos lá na sala de espera, tinha livros. Eu fiquei pensando nessa questão dos limites, que as pessoas preferem se afastar e não envolver com isso, porque é muito difícil, e deixar isso. Então, eu pensei, olha, na época, os meus meninos eram pequenos, e eu pensava, olha, criança é igual um cabrito no cercado. Ele testa o limite todo santo dia, para ver se vai poder ir mais além. E você tem que ser firme nesses limites.
Então eu pensei na falta de oportunidade que aquele casal perdeu de interagir, de conquistar os filhos. Pelo contrário, botou um cala-boca na mão de cada um e eles ficaram imersos, cada um na sua bolha de interatividade com um equipamento. Quem tem filho sabe, né? Como é difícil. Mas eu eduquei meu filho também contando histórias e ajuda muito mesmo. Bom, o processo de criação ele é muito diferente de autor para autor e do mesmo autor varia também de livro para livro, né? Exato. Então, Jussara escreveu este outro livro, Planetinha Verde. E foi bem interessante quando ela me apareceu com este livro, porque eu estava justamente em busca de uma historinha infantil que abordasse a questão da conservação da natureza. E coincidiu dela aparecer com este livro, O Planetinha Verde. Mas o melhor de tudo é que este livro ela já tinha escrito há muitos anos, não é mesmo, Jussara? Exato. Ela tinha cerca de 12 anos de idade. Conta essa história para gente. Como é que foi escrever essa história naquela época? Porque ela era criança ainda quando escreveu uma história para criança. Exatamente. Eu estava na 7ª série, tinha algo em torno de 12 anos. Foi um concurso na escola. A proposta da professora, então foi um texto que já tinha um roteiro. Era para a gente criar um texto com 3 capítulos, falando sobre... As ilustrações são de Lars Muniz, são simplesmente maravilhosas, todas feitas em aquarela. Pode continuar. Então tinha o roteiro. Ela pediu para que criássemos um planetinha diferente e que o primeiro capítulo a gente deveria descrever o planeta, as pessoas, como era o planeta, qual era a rotina das pessoas no planeta. No segundo capítulo, criar uma situação, um evento, um acontecimento que influenciasse o planeta ou as pessoas. E no terceiro capítulo, o desfecho da história. Então eu já tinha essa coisa da ecologia, eu sempre gostei de bicho, de planta, e eu fiz o Planetinha Verde. E a história ficou muito bonitinha. E eu escrevi e postei, na época eu não postava, né? Entreguei para a professora, ela publicou e eu ganhei o primeiro lugar. E o mais interessante é que eu ganhei no primeiro lugar um livro, que foi o livro Escaravelho do Diabo. Eu li esse livro umas 5 vezes, de tanto que eu gostei do livro. E aí ficou essa historinha guardada há muitos anos. E agora que eu resolvi dar uma repaginada nela e publicar. E aí ele aceitou, adorou a historinha, o momento é sempre propício, ecologia nunca é tarde para se falar da questão da ecologia. E não é só a questão da ecologia que é proposta no livro. O livro também fala de como resolvemos a situação, de como se resolver a situação. Não é só punir o vilão. Foi muito mais além. Então, eu não vou contar o final da história, que é para vocês comprarem o livro e descobrirem. E as ilustrações, o Lars Muniz foi muito feliz, ele é muito sensível e casou muito bem, captou a mágica da história. E ele pôs tudo isso numas aquarelas muito lindas. E o livro ficou realmente muito bacana. E a linguagem do livro encanta, ficou muito bom. Esse tipo de livro infantil, ele é uma coautoria. Então, não adianta ter só um texto bacana. Se não tiver uma ilustração adequada. Eu lembro, quando eu era pequena, que eu pegava os livros, a gente sempre teve muito livro em casa.
E eu adorava os livros, e aqueles que as ilustrações não eram boas, não casavam com a história da forma que eu imaginava, eu ficava aborrecida com o livro. Até os livros de escola, que na educação infantil, os livros têm muitas gravuras, muitos desenhos, e os livros que os desenhos não me agradavam, eu ficava aborrecida nas aulas. Então, daquela época, quando vou escrever um livro infantil, eu penso nisso. Olha, eu gostava dos livros bonitos, que tinham um texto bacana e uma imagem bonita casando com o texto. Eu já tinha isso. Então, para escrever os livros, eu sempre penso na coautoria. O ilustrador tem que ter a sensibilidade para captar a magia da história infantil. E o Lás faz isso muito bem. Ilustrar, a gente teve uma live com o Lás antes de ontem, terça-feira. Muito bacana. Falou um pouco da criação das ilustrações dele, inclusive desse livro aqui. Olha que coisa linda os personagens do Planetinha Verde. Eles se parecem plantas, exatamente como no texto da Jussara. E o Lás foi muito sensível em captar a essência da história. O ilustrador infantil, ele não pode simplesmente retratar a história, ele tem que fazer uma ilustração que dê margem para a interpretação da criança. Como essa aqui, por exemplo, deixa eu achar a ilustração. É uma história escrita por criança e para criança. Então, não tem muito detalhamento do que o Homem Cinza disse para a população do planetinha, que convenceu a população a fazer o que ele queria. Mas essa ilustração traduz exatamente aquilo que não está no texto. Isso é uma coisa simplesmente fantástica. Só um ilustrador experiente consegue captar a essência do texto e traduzir em ilustrações o que está nas entrelinhas. É muito legal isso. E o ilustrador, ele também não trabalha sozinho, sempre tem a interferência do editor. O editor acompanha as ilustrações, dá ideias, muitas vezes eu mando até algumas imagens para poder o ilustrador se inspirar, enfim. Produzir um livro infantil não é uma coisa muito simples, porque o ilustrador não basta que o ilustrador saiba desenhar e seja um bom artista. Ele precisa ter um cabedal de cultura e de experiência para conseguir fazer uma ilustração que não apenas retrate o texto, mas que seja uma imagem que seja traduzida, que seja lida também pela criança. Porque se você simplesmente retrata o que está no texto, perde a graça a ilustração. Então, tem que ter um algo mais, né? Então, muitas vezes, os ilustradores procuram a gente, tem um desenho lindo, mas não consegue fazer uma ilustração infantil legal, assim. Então, não é qualquer ilustrador que serve para fazer uma ilustração infantil. E o Lás mostrou para a gente 6 livros, 2 da minha irmã e esse da Sara, que é todo em aquarela, muito lindo. E, Jussara, me fala aí, assim, da sua experiência como autora, você tem pretensão de escrever mais alguma coisa? O que você pretende para o futuro como autora? Ainda tem muita coisa na fila. Por exemplo, do primeiro livro, O Simples Assim, só os textos que sobraram, já dá para fazer mais um livro daquele tipo. Só um minutinho. Francisca Lopes, pode deixar que eu vou gravar. O que aconteceu foi o seguinte. Então, só de material que sobrou do Simples Assim, já dá mais um livro.
Histórias infantis, eu tenho muitas, crônicas, textos. Quando eu estou dando palestras, treinamentos, eu sempre ponho textos, histórias, eu sempre conto histórias para exemplificar. No próprio Simples Assim, tem historinhas, tem 3 historinhas que eu escrevi. Uma é a história dos irmãos Lucas e Lúcia. E outra é o destino dos amigos. Então, as histórias aparecem... Sara. Hã? Mas, Anaína, escreve sobre gatos. Ah, verdade! Então, vou escrever sobre gatos. Eu tenho um gato super fofo. Então, assim, quando eu quero, numa palestra, num treinamento... igual eu já falei, as pessoas guardam as histórias, guardam os casos, assimilam o conteúdo das histórias. Então, quando você quer passar um conceito, que fique, a pessoa até esquece da palestra, mas aquela história ela não vai esquecer. Então, da mesma forma que eu tenho naquele livro, Simples Assim, umas 3 histórias que representam alguma emoção, alguma coisa que eu queria passar mais, que ficasse mais nas pessoas, eu faço isso em treinamentos também. Eu fiz um treinamento uma vez sobre relacionamento, convivência no ambiente de trabalho. Olha para você ver que interessante. E eu contei umas 3 histórias durante esse treinamento. Convivência, eu digo que viver é uma aventura, mas conviver é uma arte. Conviver no ambiente de trabalho, então... Então, eu tenho umas 3 histórias que eu contei nesse treinamento que as pessoas lembram até hoje das histórias. E às vezes, me comentam no coisa, nossa, hoje teve uma situação assim lá no trabalho... Em trabalhos que eu já não estou mais, né? E eu lembrei de você contando aquela história tal. Então, histórias desses tipos, que tem alguma mensagem, seja de emoção, seja de conteúdo, eu tenho muitas, porque é a maneira mais fácil de mexer com as pessoas. Quando uma criança está lendo um livro, é bem bacana porque ela, o livro infantil, ele não é só conteúdo, não é só o vocabulário, não é só a imagem. Ele passa um monte de coisas a mais. Quando você está trabalhando com sentimentos, as crianças, elas aprendem, por exemplo, empatia. Quando ela está lá envolvida com um personagem e sentindo, através da leitura, as aventuras, o sofrimento, as alegrias do personagem, ela cria essa capacidade da empatia, de poder se colocar no lugar do outro. E acontece também, e é bem sabido, que quando uma criança está lendo livro, e pede para ler incansavelmente aquele mesmo livro, ou ver aquele desenho várias vezes, certamente tem alguma questão ali, certamente alguma coisa chama a atenção dele, algum sentimento, alguma situação que ele acaba realizando, elaborando para si próprio aquelas situações. Então, criar nesse sentido envolve estar no lugar do outro e pensar o que o outro gostaria de ver na história, de entender na história, como gostar da história. Então, eu faço muito isso. Então, textos para organizar em livros, eu tenho bastantes. Eu sempre fui, mesmo na época de escola, 2 coisas que caracterizavam meus cadernos de escola. Os textos, a gente sempre tem aquele colega que copia muito tudo que o professor fala. Eu copiava palavras-chave e ficava desenhando. Então, meus cadernos tinham algumas palavras soltas, desenhos e alguns trechos às vezes me vinha um refrão, uma frase, uma coisa, e eu sempre escrevia pelos cantos, pelas páginas do caderno. Então, meus cadernos eram muito engraçados, porque matéria mesmo tinha pouca, mas tinha desenho e texto à vontade.
Então fica fácil de juntar, pegar um e elaborar, elaborar um livro, escolher um tema. O que me falta é tempo, mas vai chegar. Sem tempo eu já consegui publicar 3, olha bem. É uma pena que a gente está no meio dessa pandemia, porque no início de março a gente estava programando 2 palestras da Jussara. As palestras dela são uma delícia. E como ela é da área de saúde, então as palestras são um pouco entremeadas com as questões relacionadas à saúde, não só a saúde mental, né, mas a saúde de um modo geral. E são palestras deliciosas, infelizmente nós vamos ter que adiar, né, isso até acabar essa pandemia, para a gente voltar com as palestras da Jussara lá na sede da ex-editora. Mas, para quem se interessar, quem puder estiver por aqui, fique ligado no nosso Facebook, no Instagram, que a gente vai anunciar quando a gente puder voltar a fazer as palestras delas, a maioria gratuita. Nós temos outros autores também que dão cursos para a gente lá na nossa sala, bem interessante. Então, fiquem ligados no Instagram ou no Facebook da ex-editora, que vocês vão receber as informações e é bem legal. Assim. Tomar um cafezinho com a gente e bater um papo lá na nossa sala, vai ser ótimo receber vocês, tá bom? No mais, a gente também tem uma loja virtual, www.ex-editora.com.br. E até o final dessa pandemia, nossos livros estarão sendo vendidos com descontos de 30% a 35% na nossa página da nossa loja virtual. E a gente vende em outras páginas também, mas o melhor preço está lá na nossa página. E para quem mora em Belo Horizonte, não gasta nem correio, né, gente? Vai fazer uma visitinha para a gente, tomar um cafezinho lá com a gente, vai de máscara, por favor, e pode comprar o livro diretamente com a gente, tá bom? Jussara, eu gostaria que você dissesse agora, para quem gosta muito de literatura, quem tem interesse em escrever, o que você recomendaria que essas pessoas fizessem? Primeiro, gostar de ler, né? Quanto mais você lê, é o mais óbvio, é o primeiro. Segundo, andar sempre com um caderninho, que as ideias às vezes brotam. Hoje em dia tem um celular, né? Você abre lá um bloco de notas no aparelho que está sempre com você, e as ideias que aparecerem, vai anotando. Mesmo que sejam ideias soltas, frases soltas, eventualmente você vai poder sentar e pensar sobre elas e criar uma história. Então, as ideias aparecem a todo momento. Então, andar com um caderninho de notas, um bloco de notas que seja virtual, é sempre bom. E anote mesmo. Porque se você deixar para depois, você perde a ideia. E isso acontece mesmo, quando você... Nossa, você pensa numa frase, coisa que você não anotar, eu pelo menos sou assim, por isso que eu anoto. Aí passa um tempo, eu vou pegar o caderno, vou folhear, nossa, que ideia ótima. Aí eu vejo outras ideias com outro olhar. Depois que passa um tempo, você passa a ter outro olhar. Então, sim, quem quer escrever, escreva, comece. Que seja num caderno, que seja folhas soltas, notas no celular, mas comece a tomar nota. E vai juntando as ideias. Uma hora você vai ter tempo de reuni-las em um livro. Legal, legal. Então, gente, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, aproveite, agora é a oportunidade. Eu vou ler só um trechinho aqui do texto, vou ver se eu acho
o perdão assim. Vou ler só um trechinho do livro para vocês. Perdoar é o ato de se desprender do ressentimento ou raiva contra uma pessoa ou contra si mesmo em decorrência de uma ofensa, um erro ou um fracasso. Não é agir como se nada tivesse acontecido e nem se conformar. O perdão é um processo mental ou espiritual libertador. É não desperdiçar tempo e energia remoendo ou sofrendo por algo que não se pode mudar. É aceitar o que aconteceu com todas as suas consequências e desdobramentos. O que passou, passou. De nada adianta palavras vazias de desculpas se o sentimento negativo ainda consome suas energias. Antes de ser capaz de perdoar alguém, é necessário perdoar a si mesmo. Isso é muito importante, né, gente? Porque o conflito entre duas pessoas nunca é uma coisa unilateral, né? Tem sempre dois lados. E perdoar a si mesma é o primeiro passo, né? Pra gente... Que às vezes é bastante difícil, pois o ser humano tem dificuldade em admitir seus erros. Esse é o principal problema, realmente. Exato. Pedir perdão é admitir a culpa por ter falhado com alguém ou por ter cometido uma falta que afetou outras pessoas. Aceitar o erro e se dar conta de quando e onde ele aconteceu, aprender com ele, além de assumir a responsabilidade por suas consequências, talvez seja o caminho para perdoar. Errar é humano e muitas vezes é fruto do desconhecimento ou imaturidade, mas isso não faz de ninguém uma pessoa má. Compreensão é a palavra-chave. Lembre-se de que o tempo não volta atrás. Não há como mudar o que aconteceu ou apagar as palavras que foram ditas. Mas temos o poder de decidir como responder aos acontecimentos e seguir adiante. Libertar-se é uma escolha. Perdoar é libertar-se de ressentimentos, mágoas ou rancores e continuar leve, sem o peso dos sentimentos ruins. É pôr um ponto final em pendências do passado e viver o presente em sua plenitude. O perdão é bom para o corpo, para a mente e para as relações pessoais. Perdoe, perdoe-se e liberte-se. Este é o 11º passo. Gente, eu acho esse texto muito lindo. Então, nós vamos encerrar essa live com essa mensagem para que vocês sejam mais leves, perdoem-se, perdoem aos semelhantes e não carreguem essas mágoas, esses conflitos, porque isso torna a gente pessoas piores em todos os sentidos, inclusive no sentido da saúde física, né? Perdoar realmente é uma libertação. Enfim, gente, muito obrigada a vocês todos que acompanharam a gente até aqui. Vou deixar o lembrete aqui da nossa loja virtual, www.eiseditora.com.br, e sigam nossas páginas. Nós temos YouTube, nós temos Facebook, Instagram, ok? Beijo para você, gente. Janaína, eu também perdoo você, lindinha. Aqui, para quem não viu a live toda, nós vamos postá-la nas mídias. Ela está sendo gravada e a gente vai publicar a live, tá bom? Sim. Então, quem entrou depois não perdeu. Não, é só acompanhar no Facebook ou no Instagram que nós vamos postar a live. Ok? Então, muito obrigado a todos que compareceram. Adorei tê-los aqui. E espero que vocês gostem dos livros e aproveitem, leem bastante. Obrigada para você também, Ju. Foi ótimo conversar pelo convite. Delícia. JP, muito obrigada pela presença. Adorei.
Regiane, Livinha, Lívia, Regiane, Janaína, Raquel. Muito obrigada, gente. obrigada a todo mundo que está presente. E depois Beijo. revejam a live e compartilhem também. Ok? Beijos. Beijo! Beijo para todos, gente.